Boa tarde, meninos. Bom, na aula de hoje nós veremos, tá? Vamos dar continuidade no movimento literário barroco e em que eu vou fazer um apanhado, uma retomada do que a gente falou na aula passada, né? E vou trazer também vários autores do barroco, as suas obras, características das suas obras. E eu vou fazer essa retomada só para vocês relembrarem o que a gente viu na aula passada, tá? Para que a gente possa entender melhor esse movimento do barroco, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o que foi o barroco, né? A gente vai começar com essa pergunta. Mas o que é realmente o barroco? Né? Então, o barroco ele foi um período estilístico e filosófico da história da sociedade ocidental, ocorrido durante os séculos XVI e XVII na Europa, tá? E durante os séculos XVII e XVIII na América, ou seja, na América Latina, né? Inspirado no fervor religioso e na passionalidade. Então, o Barroco ele vai ser um movimento literário fundamentado principalmente numa questão religiosa, tá? Essa volta da questão da teologia é, até um pouco uma retomada clássica a gente vai ter aqui no Barroco. Então, o movimento barroco ele vai ser muito pautado numa doutrina, né, religiosa, por conta que a igreja tinha perdido um pouco a força naquele período do classicismo. E aqui, como uma forma, né, de agariar fiéis, ela vai incentivar essa arte barroca, ela vai até mesmo promover alguns artistas, principalmente artistas plásticos, em que vai se fundamentar numa doutrina religiosa, tá? Então, o movimento barroco, ele basicamente vai ser pautado nessa doutrina religiosa, tá? Como a forma da igreja recuperar os seus fiéis, né? Como é que ela vai recuperar esses fiéis? Justamente por meio da arte, por meio da arquitetura, financiando esses tipos de movimento artístico, tá? Então, eu vou falar em especial sobre o barroco no Brasil, tá? Que surgiu aí, ele tomou força, na verdade, nos anos de 1720 e 1750, quando foram fundadas várias academias literárias por todo o país. Mas antes da gente entrar de fato, tá, no movimento do barroco no Brasil, eu quero dizer para vocês que, diferente do barroco europeu, tá, que se voltou principalmente às exigências de um público aristocrático, o barroco brasileiro ele vai ter um diferencial. Ele vai nascer e se desenvolver em condições bastante diferentes do que foi desenvolvido na Europa. Né? Ele vai ganhar algumas características próprias, como as que a gente vai ver na poesia do Gregório de Matos, né, do baiano Gregório de Matos. Então, no século XVII, o Brasil ele era um grande celeiro de cana-de-açúcar. Né? Os colonos portugueses que vinham para cá estavam interessados principalmente na exploração desse produto e principalmente também no enriquecimento rápido. Né? Então, pouco entre eles sabiam ler e escrever. Até porque a gente ainda tinha aqui um resquício do quinhentismo, a questão indígena, então a gente ainda não tinha um público leitor no Brasil. Né? Aí aqui no Barroco a gente vai começar a surgir esse público leitor, né, de uma forma vagarosa. E aí quem serão esses públicos leitores, né? Quem serão esses estudantes, esses intelectuais? Eram justamente aquelas pessoas cuja formação intelectual acontecia em Portugal, que geralmente eram advogados, religiosos, homens de letras, né? E na maioria eram filhos de comerciantes ricos ou fidalgos instalados no Brasil. Então eles iam estudar fora e depois voltavam para o Brasil. Então essa elite ela foi responsável pelo nascimento de uma literatura brasileira, né, inicialmente muito frágil, presas a modelos lusitanos e sem um público consumidor ativo e influente. Então a gente vai ter esse início de literatura, como eu disse para vocês. Eu não considero ainda o Barroco um movimento literário brasileiro, é, por conta justamente de que quem vai escrever a literatura e quem vai consumir é aquele público que estudou em Portugal ou em outras partes da Europa e vieram para o Brasil. Então a gente não reconhece, de certa forma, o Barroco como um movimento literário brasileiro legítimo, tá? Então quero que vocês tenham em mente isso.
Então, assim, a realidade brasileira é muito diferente da portuguesa, né? Era muito diferente da portuguesa. Tratava-se de um centro de comércio, né, relacionado à exploração dessa cana-de-açúcar, de uma realidade de violência, como a gente veio lá do quinhentismo, em que se escravizava o negro, se perseguia o índio. Então, desculpem, não se via aqui o luxo e a pompa da aristocracia europeia, tá? Então, esse público consumidor apreciava e estimulava o refinamento da arte. Esse público que veio de fora era quem ia admirar e ia consumir a nossa arte. Então, mas apesar disso, né, esses modelos literários portugueses, eles chegaram ao Brasil. E o barroco, cujas as origens se confundem com a nossa própria literatura, ele vai dar os seus primeiros passos no país. Ou seja, assim, vai haver aquele sentimento de grupo, de coletividade, né? De uma literatura produzida em meio a um espírito de aventura, de ganância, de uma mentalidade mais colonialista, e que foi fruto assim dessa galera que veio de fora, né? Então, aqueles que escreviam encontraram na literatura um instrumento para criticar e combater essa mentalidade desse comércio de exploração, desse Brasil violento. Então, por exemplo, o Gregório de Mato, ele vai bater muito nessa tecla de criticar esse governo, né? Então, eles tentavam conscientizar, moralizar a população, mesmo que essa população veio de fora, né? Mas os autores do Barroco, eles meio que, principalmente o Gregório, vêm para fazer essa questão aí de tentar moralizar a população, até mesmo por meio dos princípios da religião. E algumas vezes também era utilizada a literatura barroca para dar vazão a sentimentos pessoais profundos. Tá? Então, o barroco no Brasil ele vai ganhar aí uma força, né, um impulso, digamos assim, nesse período de 1720 a 1750, quando foram fundadas várias academias literárias por todo o país, né? Então, nas artes plásticas, esse desenvolvimento só vai acontecer de fato no século XVIII, quando, em decorrência, né, da descoberta de ouro em Minas Gerais, eles começaram a construir as igrejas de estilo barroco, um estilo muito requintado, que vai ser a nossa arquitetura, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, a obra considerada tradicionalmente o marco inicial do barroco vai ser o livro Prosopopeia, né, que é do escritor Bento Teixeira, um dos nossos principais escritores, que é um livro que procura imitar os Lusíadas, que é o que a gente viu lá na literatura clássica, tá? Então, o barroco no Brasil ele foi fundamentado dessa forma, tá? Ele vai ser criado, nascido, iniciado, digamos assim, por esse público burguês, digamos assim, né? Por esse público que veio de fora, que veio da Europa, estudou na Europa e veio trazendo esse embrionar literário para o Brasil. Beleza? Então, só para retomar aqui as características do barroco, a gente vai ter o cultismo ou o gongorismo, né, que vai ser aquele jogo de palavras, rebuscamento da forma, uma obsessão pela linguagem culta, né, uma obsessão pela linguagem ainda clássica. A gente vai ter a utilização de figuras de linguagem, especialmente metáfora, antítese, paradoxo, hipérbole. Então, tudo isso vai fazer parte do cultismo. Falou em cultismo, falou numa linguagem mais culta. Tá? E o principal cultista do barroco mundial foi o espanhol Luís de Góngora, né? E no Brasil vai ser o Gregório de Matos. Então, assim, esse cultismo, quando falou em cultismo, vocês já atentem-se à questão do culto, tá? De uma linguagem mais rebuscada, com figuras de linguagem, uma linguagem mais erudita, tá? Para quem não sabe, erudita é aquela linguagem mais clássica. E o conceptismo, né, que é o aspecto construtivo do barroco, em que ele vai se voltar principalmente para o jogo das ideias e dos conceitos. A preocupação, principalmente, no raciocínio lógico, uma linguagem mais racional. Esse vai ser o conceptismo, uma das características principais do barroco, que é o que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, como é que a gente acha esse tipo de característica dentro de um poema, tá?
E aí a gente também vai ter o teocentrismo versus o antropocentrismo, né, que vai buscar e fazer um rebuscamento da arte barroca, né, que vai ser um reflexo desse dilema que vivia o homem lá do período de 1600. E aí eles vão trazer muito a questão a questão religiosa se encontrando com a matéria, ou seja, com os pecados térreos, né? A questão do perdão, do pecado, do bem, do mal, do céu, do inferno. Então, tudo isso vai fazer parte das características do barroco. Tanto na arte quanto na literatura, a gente vai se deparar aí com esse diálogo, né? Entre o bem e o mal, o céu e a terra. Será que eu estou pecando? Será que eu não estou? Então, a gente vai se deparar com esses tipos de dualidades aqui nesse movimento literário barroco, beleza? Então, assim, o marco inicial do barroco foi o nosso escritor Bento Teixeira, tá? Em que ele publicou aí Prosopopeia, tá? Foi o que iniciou, de fato, o nosso barroco brasileiro, em que ele vai imitar, ele vai tentar imitar os Lusíadas, né? Em versos, aquele poema um pouco épico, que acaba fazendo assim uma aproximação muito grande da nossa literatura clássica, que foi aquela que a gente viu lá no início. Então, o Bento Teixeira vai ter essa linguagem mais clássica, né? Uma linguagem mais classicista, com alguns resquícios de dualidade. Então, a nível de curiosidade de vocês, e importante, é vocês entenderem que quem iniciou o barroco no Brasil foi justamente o Bento Teixeira, com esse livro aqui, Prosopopeia, tá? Então, se vier alguma coisa na prova em relação ao marco inicial do barroco, é só mencionar o Bento Teixeira, né, com o seu livro Prosopopeia. E aí a gente vai ter outros autores de destaque, né? Então, na poesia, a gente vai ter o Gregório de Matos, Bento Teixeira, Botelho de Oliveira, o Frei Taparica. Na prosa, a gente vai ter o Padre Antônio Vieira, Sebastião da Rocha Pita e Nuno Marcos Pereira. Então, esses serão os nossos autores de destaque. Porém, nesse vídeo, né, nessa aula, eu só vou me ater ao Gregório de Matos, ao Bento Teixeira e ao Padre Antônio Vieira, tá? Então, só vou me ater a esses três autores, porque serão os principais, serão os que mais contribuíram para esse movimento barroco. Então, aqui a gente vai iniciar, né? Vamos começar a falar sobre o Gregório de Matos Guerra. Então, Gregório de Matos Guerra, ele nasceu basicamente em 1633, faleceu em 1696. Ele foi o maior poeta barroco brasileiro e foi um dos fundadores da poesia lírica e satírica em nosso país, tá? Ele nasceu em Salvador, estudou no Colégio dos Jesuítas, depois estudou em Coimbra, estudou também em Portugal, que foi onde ele cursou o direito. Ele tornou-se juiz, ensaiou seus primeiros poemas satíricos também, né, nesse período em que ele cursou o direito. E aí ele retomou o Brasil em 1681, que foi onde exerceu os cargos de tesoureiro, né, e de vigário. Assim, mas porém ele sempre se recusou a vestir-se como clérigo, né? Ele recusava essa bata, digamos assim. Então, devido às suas sátiras, ele foi muito perseguido pelo governador baiano Antônio de Souza Menezes, tá? Que era conhecido como Braços de Prata. Então, ele depois se casou com a Maria dos Povos e aí ele foi exercer a profissão de advogado, né? E aí ele saiu pelo Recôncavo Baiano, dedicando-se às suas sátiras e aos seus poemas eróticos e irônicos. Então, assim, isso lhe custou vários problemas, inclusive ele foi exilado para Angola, né? Por conta desse ataque ao governo baiano. E depois ele voltou doente ao Brasil e, impedido de entrar na Bahia, morreu em Recife. Então, assim, o Gregório de Matos, ele vai ser um escritor muito de picuinha, né? Ele não tem vergonha, ele atacava mesmo, ele era conhecido até mesmo como Boca do Inferno, porque ele falava muito, né? Agredia bastante o governo, ele tinha uma irreverência muito forte. Deveria ser um aquariano, né? Ou um ariano, para gostar de tretar. Mas ele era assim bem pesado em relação a essas críticas, tecia críticas muito pesadas ao governo e também soltava-lhe a mão, né, nos seus poemas eróticos e irônicos. Então ele tem uma linguagem bem pesada. E aí
O Gregório de Matos, ele sempre primou por uma irreverência, né? Era um autor irreverente. Ele foi muito irreverente como pessoa, ele afrontava comportamentos considerados indecorosos, tá? Os valores, ele tinha muita raiva dessa questão de valores e falsa moral da sociedade baiana. Então, ele afrontava essa questão de valores morais. Então, como poeta lírico, né, ele tentava quebrar os modelos barrocos europeus, né, como poeta satírico, e ele denunciava essas contradições da sociedade baiana desse século XVII. Então, ele criticava diferentes grupos sociais, como, por exemplo, governantes, fidalgos, comerciantes, escravos, mulatos, ou seja, ele tratava com todo mundo. Então, ele tinha uma linguagem que agregava, assim, o código da língua portuguesa com vocabulários indígenas, africanos, palavras de baixo calão. Então, ele fazia, assim, uma misturada na sua linguagem, né? Então, ele não, era como se diz, não tinha tempo ruim para o Gregório de Matos. Só que, assim, o seguinte, pelo fato dele não ter publicado nenhuma obra em vida, né? Os seus poemas, eles foram transmitidos oralmente na Bahia, até meados do século XIX, quando então foram reunidos em livros por Vanhagem, né? Então, após a sua morte, foram publicadas as suas obras. Ele nunca teve nenhuma obra publicada em vida, tá? Então, assim, tiveram várias compilações de valores discutíveis, né? Porque alguns estudiosos não consideram ele como um escritor barroco, nem como um escritor, né? Então, ele tem, assim, uma rixa muito grande com os nossos críticos literários brasileiros. Muita gente não considera ele um escritor, mas ele foi um escritor de cunho muito importante para o Barroco. Então, assim, alguns até chamavam ele de plagiador, né? Acusavam ele de plagiar os textos e tal, de plagiar os escritores como, por exemplo, o Gôngora, o Quevedo, Camões, o de Sá Miranda. Então, alguns escritores, estudiosos, na verdade, diziam que ele era apenas um plagiador. Eu não considero ele um plagiador, eu considero ele um autor de cunho muito forte. Então, assim, apesar de todos esses problemas, de acusarem de plagiador, de terem publicado as suas obras pós-morte, né? O Gregório de Matos, ele vem sendo reconhecido como aquele que, além de ter iniciado uma tradição entre nós, né, nessa questão da sátira, da lírica, ele superou os limites do próprio barroco, porque em pleno século XVII, né, o poeta chegou a ser um dos percussores da poesia modernista brasileira, que é o que vocês verão lá no terceiro ano, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um poema dele, né, com um poema do Manuel Bandeira, em que vai se aproximar muito a questão da literatura moderna. Percebam a questão, a organização dos versos, a metrificação. Então, tudo isso vai ser de cunho de uma literatura modernista, né? Então, ele era um autor assim que visionava o futuro, né? O Gregório de Matos de Guerra, ele visionava o futuro, entendeu? Então, olha só, ele vai ter o Gregório de Matos, ele vai ter 3 linhas poéticas. A lírica, tá? Que vai ser a lírica amorosa, a lírica filosófica e a lírica religiosa. E ele também vai ter o gênero sátira. Então, a gente vai começar a falar sobre a lírica, tá? Em que o Gregório de Matos, ele cultivou essas 3 vertentes, né? A amorosa, a filosófica e a religiosa. Então, como poeta lírico, ele adequou-se aos temas, né? E a esses procedimentos da linguagem lírica. Então, a lírica amorosa, ela é fortemente marcada pelo dualismo amoroso, ou seja, carne e espírito. Eu quero, mas não posso, porque é pecado. Então, que levava novamente a um sentimento de culpa no plano espiritual. Olha só, discreta e formosíssima Maria. Enquanto estávamos vendo claramente na nossa ardente vista o sol ardente, e na rosada face a aurora fria, enquanto pois produz, enquanto cria, essa esfera gentil, mina excelente, no cabelo metal mais reluzente, e na boca a mais fina pedraria. Gozai, gozai da flor da formosura, antes que o frio da madura idade, tronco deste despido o que é verdura, que passado o zenite da mocidade, sem a noite encontrada a sepultura, é cada dia caso da beldade. Então ele tinha assim
os seus sonetos líricos amorosos, né, ele vai trazer essa questão da dualidade, de querer ficar com alguém, com a mulher, digamos assim, de tocar, enfim, mas não poder por conta que o plano espiritual, né, a questão das energias espirituais o impedia. Então ele entra nesse conflito de dualidade mesmo, tá? Então a gente também vai ter aí outra coisa aqui, né? Nesse texto a gente tem até mesmo uma mulher idealizada, a questão da, da descrição física dela, né? Que ele vai servir-se aí dessas imagens elevadas, que ele vai associar ao sol, ao amanhecer, às joias, que vai atrair essa atenção, né, do eu lírico por essa beleza e essa juventude, né? Então ele acaba trazendo essa mulher, essa idealização perfeita, que era até o que a gente via lá nas cantigas, né? Então, mais uma coisa, uma diferença, né? Que nesse primeiro texto, a idealização vai ser lugar ao desejo, né? Ao convite da amada para aproveitar a sua beleza e juventude antes que ela fique velha, digamos assim. Então, numa clara postura de carpe diem, né? Aproveite o dia, vamos fazer aquilo que a gente pode fazer hoje, né? Não deixar para amanhã. Então, a diferença da idealização amorosa aqui para aquele período das cantigas, por exemplo, é que aqui a mulher ela é tocável, ela é acessível. Lá ela não era tocável nem acessível. Então ele já traz também essa questão mais sensualística, né, do corpo da mulher, da beleza da mulher e convida a mulher a aproveitar o momento, beleza? Então, a gente também vai ter uma lírica filosófica, né, em que vai se destacar textos referentes ao desconcerto do mundo, tá? Que faz até uma associação a Camões, aquela frustração diante o ser humano, né, diante a humanidade, a realidade em que ele se encontra. E também poemas em que vai predominar a consciência, tá? A transitoriedade da vida, o tempo é fugaz, o tempo passa muito rápido, que as coisas são muito estáveis. Então, ele vai abordar isso na sua lírica filosófica. E na lírica religiosa, ele vai trazer temas religiosos, né, como já disse. Vai fazer usos de temas como amor e Deus, a culpa, a questão da culpa, de arrependimento, o pecão e o pecado, o perdão e o pecado, né? Então ele vai trazer aí nas suas líricas religiosas justamente essa questão conflitual entre eu quero, mas não posso, entre Deus e o inferno, entre o bem e o mal. Então ele vai abordar isso aí na sua lírica religiosa. E aí a gente tem a sátira, né? É justamente aqui nessa sátira que ele vai ser conhecido como Boca do Inferno, em razão de suas sátiras, né? Justamente por isso. O Gregório de Mato ele vai ser um dos principais e mais ferinos representantes da literatura satírica, né, em nossa língua portuguesa. Porque, assim, lá nos trovadores, né, na Idade Média, o poeta, assim, o Gregório de Matos, ele não poupa a sua, a sua linguagem, como lá nas cantigas de sátiras, né? Eles tinham, assim, ainda um que era direta, era as cantigas eram de formas diretas, né? Quando eles queriam ridicularizar alguém, mas eles não ofendiam, né? Eles não usavam palavras de baixo escalão, por exemplo, como o Gregório de Matos faz aqui, na linguagem barroca, né? Então, ele utiliza de palavrões, ele baixa o nível mesmo para atacar a sociedade baiana naquele período. Então, ele vai criticar governador, clérigo, todo mundo ele criticava, ele adorava tretar. Então, assim, a sátira ela vai constituir aí uma das partes mais originais da poesia do Gregório de Matos, pois ela vai fugir, né, desses padrões pré-estabelecidos pelo barroco, que é aquela questão do cultismo, do conceptismo, e se volta para uma realidade baiana no século XVII. Então, ela pode ser considerada a poesia brasileira e não somente pelos temas escolhidos, né? Mas vai analisar a percepção crítica, em que ele fazia essas críticas, exploravam essas críticas em relação ao colonialismo, né? Em relação à exploração dos escravos, dos indígenas. Então, ele vai bater de frente com isso, né? Trazendo gírias, expressões locais, palavrões.
Então, isso vai ser muito importante para o Gregório de Matos. Isso vai ser o diferencial da linguagem dele, tá? Digamos assim. Então, é por essa razão que a poesia de Gregório de Matos ela vai abrir um espaço assim para uma linguagem do povo, né? Uma língua do povo. Talvez assim a gente tenha até uma primeira manifestação nativista na nossa literatura, porque esse período do Gregório de Matos, dessa linguagem dele, vai representar esse processo do despertar da consciência crítica nacional, né? Que ainda era muito esquecida naquele período. Então, ele já abre caminhos para essa consciência crítica do nacional. O que estamos fazendo aqui? Por que estamos deixando nos explorar? Né? Então, ele abre isso, ele vai abrir assim, um grito de revolta. Né? Então, isso vai se iniciar aí com a poesia dele, ok? Então, olha só. Então, aqui a gente vai falar do Bento Teixeira, tá? Em que ele veio cedo para o Brasil, né? Formou-se no Colégio da Bahia, onde foi professor de primeiras letras. Ele assassinou uma mulher em 1594, fugindo da prisão, né? Refugiou-se em Pernambuco, nos conventos dos beneditinos em Olinda. Então, aí ele depois, posteriormente, escreveu, né, a redação de Prosopopeia, que justamente aconteceu no isolamento no convento, né? Então, tudo indica que o motivo não era outro senão de agradar os poderosos, principalmente aqueles de quem ele queria fugir. Então, o Prosopopeia vai ser um poema épico, né? Muito parecido com o poema de Camões, e que ele vai contar os feitos históricos de Jorge Albuquerque Coelho, que era o governador de Pernambuco, que era o governador a quem ele pretendia agradar para poder receber a sua liberdade. Então, ele faz essas imitações do Lusíadas, né? É muito frequente a imitação aos Lusíadas, desde as estruturas, da forma de se escrever, até a questão do valor literário mesmo. Então, o Bento Teixeira vai iniciar lá o Barroco com essa obra, basicamente plagiando os Lusíadas, tá? E aí a gente tem o padre Antônio Vieira, tá? Como um outro representante da nossa literatura barroca, e eu vou falar brevemente sobre ele, tá? Então, o padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa em 1608 e morreu em Salvador em 1697. Então, aos 6 anos ele veio para o Brasil, né? E aos 15 ele ingressou na Companhia de Jesus e ordenou-se em 1634 e logo ganhou fama de pregador, né? Ele era muito religioso. E aí depois ele passou um tempo no Maranhão, começou a dedicar-se à catequese, à conversão dos índios, né? Então, vários anos depois, ele regressa para Lisboa e é preso, né? E aí, assim, ele tem uma vida bem conturbada, mas ele foi, assim, um catequizador, digamos assim, né? Ele foi um catequizador, escreveu vários sermões, escreveu vários sermões que deixou de herança nessa literatura barroca, né? O mais famoso é o Sermão da Sexagésima, que é até proferido na Capela Real de Lisboa. Foi proferido, né, na Capela Real de Lisboa em 1655. Também escreveu o Sermão da Primeira Dominga da Quaresma, né, que foi pregado no Maranhão, em 1653. E aí ele tem vários outros sermões pregados aí nesse período da literatura barroca. Por que ele vai fazer parte, professora, da literatura barroca? Justamente por utilizar uma linguagem mais conceptista, mais cultista, vai trazer temas religiosos, então tudo isso faz parte da nossa literatura barroca, certo? Então, olha só, agora a gente vai falar sobre a arte e a arquitetura barroca. Percebam que a arte barroca é uma arte mais escura, né? Então, as pinturas barrocas terão, assim, um fundo, uma pintura mais fosca, principalmente, tá? Que vai trazer muita questão da dualidade do homem, trazendo temas religiosos. Não serão pinturas tão acesas, tá? Serão pinturas foscas, com cores mais amenas. É justamente hora mais amenas e horas mais um pouquinho mais acesa, que é justamente para dar esse contraste, né? Dessa dualidade. Então, percebam aqui na figura, tanto na primeira quanto na segunda,
que ora mescla um pouco da imagem da tinta mais fosca e ora mescla com uma tinta mais forte, né? Então, fundos mais escuros, com personagens mais apresentáveis, digamos assim. Então, a gente vai ter esse contraste também na pintura barroca, tá? E já na arquitetura barroca, a gente vai ter muito requinte, né? Por conta do ouro. O movimento barroco é um movimento de muita riqueza, digamos assim, né? Então, eles valorizavam muito essa questão da riqueza, dos bens materiais, né? Então, tanto que eles vão entrar nesse conflito no espírito, nas questões espirituais com as questões materiais. Então, assim, por conta da questão do ouro em Minas Gerais, a arquitetura barroca, principalmente as igrejas, que era a igreja que financiava, né, a arte barroca, vai ter um requinte muito grande. Então, se você for hoje em Minas Gerais, né, para quem tiver a oportunidade de conhecer, você percebe que as igrejas em Minas Gerais ela é muito voltada para essa questão de requinte, né? Um requinte muito voltado para o ouro, para o deslumbramento, para o sofisticado. Então, a gente vai ter isso na arquitetura barroca. Um dos principais também artistas plásticos da literatura barroca é o Aleijadinho, né? Que vai ter várias esculturas de santos, de anjos, né? Nesse período, nesse espaço de Ouro Preto, né? Então, o Aleijadinho também vai ser um dos principais artistas plásticos. E para finalizar, a gente vai analisar um poema aqui, tá? Do período barroco, para vocês verem como analisar isso, né? Então, olha só, a gente tem aqui um texto, tá? Do Gregório de Matos, em que a gente vai poder identificar as características que nós estudamos até agora. Então, olha só. Ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade. É verdade, meu Deus, que hei deliquido vos tenho, e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha a vaidade, vaidade, que todo me há vencido. Quero ver-me e arrependido. Arrependido a tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco, dai-me abraços, que me rendem em vossa luz. Luz que claro me mostra a salvação pretendo em tais as braços, misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Então percebam, né, que o eu lírico ele se coloca diante de Cristo numa posição de humilde, até uma posição como é que eu posso dizer, de confissão, né? Então, na primeira estrofe, o eu lírico ele faz um jogo com dois verbos, né, que vocês percebem aí, que revela o seu pecado, que é os verbos ofendido e delinquido. Então, ele vai fazer esse joguinho, tá? De verbos, né? Ora ofendido, ora delinquido. Então, ele acaba fazendo esse jogo com esses verbos, que pode até ser a questão também do jogo de ideias, tá? Ele também traz essas características pessoais, né? Como ele se coloca como maldoso, né? Que a causa do seu pecado é ser maldoso. Então, a gente pode também ver por esse viés. Então, ele se confessa vencido e diz que quer ver-se vencido, né? Então, o que ele usa para esclarecer isso no poema? Quando ele diz bem assim, ó, vencido pela vaidade, né? Vencido pela vaidade e ver-se vencido por Cristo, que está de uma maneira explícita, né? Olha, maldade quem encaminha a vaidade, vaidade que todo me há vencido. Vencido quero me ver-me e arrependido. Então, ele quer se ver vencido por Cristo, né? Ele quer se debruçar aos braços de Jesus. Então, ele usa muito essa repetição dessas palavras, né? A questão de arrependido, e que ele quer um acolhimento, uma salvação. Então, isso vai fazer. Esse poema que eu trouxe, ele faz parte da lírica religiosa, tá? Do Gregório de Matos Guerra, em que ele vai trazer essas considerações. Então, a gente percebe a repetição das palavras, que é a questão do cultismo, a gente percebe palavras complexas,
tá? Essa repetição de palavras vai fazer parte justamente dessa linguagem, predomina essa linguagem curtista, né? Por essas figuras, esse jogo dos verbos, né? Também do vencido e ofendido, que vai contribuir principalmente para o rebuscamento dessa linguagem, né? Essa repetição dos termos também vai fazer parte do vocabulário barroco. Trouxe outros 2 trechinhos aqui, olha. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queiras, pastor divino. Perder na nossa ovelha a vossa glória. Aí trouxe o outro. Muito grande é o vosso amor e meu delito. Porém, pode ter fim todo o pecado, e não o vosso amor, que é infinito. Eu marquei aqui em roxo para vocês, que é para mostrar justamente os jogos de ideia. Os jogos de ideia, gente, é uma questão racional. Por exemplo, muito grande é o vosso amor, e meu delito, porém, pode ter fim todo o pecado. Ele está dizendo que ele é pecador, né? Só que Deus tem um amor muito grande por ele. Esse amor é tão grande que não e não o vosso amor, que é infinito. Então, esse amor é tão grande que nunca vai se acabar, por mais que ele peque. Então, é algo racional. Digamos assim, para eles, na linguagem barroca, isso é algo racional. O amor de Deus é tão grande que, embora eu peque, se eu me arrepender, por ser tão grande, vai ser infinito esse amor. Então, a gente tem isso como um jogo de ideias, ou seja, aquela questão bem racional, tá? Isso é um caráter conceptista, tá? Que vai se encaixar aí dentro de um caráter conceptista por conta dessa racionalidade, desse jogo de ideias. A repetição das palavras vai fazer parte da linguagem barroca, né? Então, tudo isso é características formalísticas do barroco, né? Então, a gente vai ter essas características no quesito estrutura e no quesito análise, análise interpretativa, digamos assim. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma análise, primeiro a gente faz uma análise interpretativa e depois a gente vai demarcando os pontos estruturais, como a questão do ser um soneto, isso também faz parte da linguagem barroca, né? 2 quartetos e 3 tercetos. Vai fazer parte também, ou pode ser três quartetos e um terceto, que é uma estrutura do soneto que a gente viu lá no começo do ano. Vamos ver a repetição das palavras como uma forma de rebuscar a linguagem, que é a questão cultista, né? O emprego de figuras de linguagem. Não apercebi aqui nenhuma dessas figuras de linguagem para eu apontar para vocês. Mas em outros poemas que a gente verá aí mais à frente, a gente vai ver essa questão das figuras de linguagem. Minto para vocês, eu acabei de perceber aqui uma figura de linguagem chamada anadiplose, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar minha caneta. A anadiplose é uma figura de linguagem, perceba aqui, ó, arrependido, arrependido, coração, coração. Essa figura de linguagem é justamente terminou num termo, iniciou no mesmo termo. Então, isso também é uma das características das figuras de linguagens do barroco, certo? Então, olha só, eu espero que vocês tenham compreendido essa análise do poema, né? Tenham percebido aí as características formais e interpretativas do poema. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procurem no privado para a gente poder tirar essas dúvidas, tá? Então, basicamente é isso. A gente ainda vai fazer mais análises de poemas para a gente ir praticando, né? Principalmente essa questão da estrutura interpretativa, associar o que a gente viu na teoria e associar isso na prática, tá bom? Boa tarde para vocês. E eu vou mandar uma atividadezinha no Google Classroom para vocês fazerem após a finalização do vídeo, com algumas questões que falam sobre o que a gente viu hoje, tá?